Então, como eu havia explicado para vocês, cada um, né, tem a ideia de número de forma diferente. Olha só, e lá antigamente não era diferente, né? Pitágoras falava que o número era a essência e o princípio de todas as coisas. O Aristóteles falava que o número era um movimento acelerado ou retardado. Olha só, que na verdade seria a definição de um corpo em movimento, né? Um número, na verdade, é um escalar, né? Então, relacionar um número com o movimento, não sei se está completamente correto. O Euclides, da geometria euclidiana, falava que o número era um composto da unidade. Newton já definiu o número como uma relação entre a quantidade e a unidade. O Condorcet, né, ele definiu o número como uma coleção de unidades. Benjamin Constant falava que era o resultado da comparação de qualquer grandeza com a unidade. Tá bom? Enfim, vocês podem ver, o Russell também, a classe de todas as classes é equivalente a uma dada classe. Esse aqui viajou legal, né? Então, cada um aqui vai explicar. O conceito numérico apresenta-se como a ciência do tempo puro. Então, cada um vai definir o número de uma forma diferente. Hoje, então, falaremos sobre definições das funções, domínio, contradomínio e imagem, a importância dos bolsos de gráficos, tipos de funções, e aí começamos a parte importante, né? Funções crescentes e decrescentes, funções definidas por partes, funções limitadas, funções compostas, pessoal. Que no formulário aí que eu passei para os senhores, muita gente falou que na parte do ensino médio, o termo de funções compostas não foi um assunto muito bem dominado por todos. Então a ideia aqui, eu coloquei essas exclamações para que a gente tente superar isso, né, e aprender juntos as funções compostas. O estudo do sinal das funções, tá? E o gráfico de uma função. Isso tudo que a gente está vendo aqui, né, e grande parte do curso, ele é focado nisso aqui, tá? O gráfico da função. Por que de fato vocês devem ser profissionais capazes de esboçar um gráfico? Quem for seguir a carreira acadêmica ou a carreira profissional fora da academia, vai se deparar em alguns momentos que você tem que realizar, enfim, testes empíricos, né? Testes de bancada, ou até análise de dados, para quem, inclusive, sair da área de saúde, da área da saúde. E em todos esses casos, pessoal, análise de dados envolve a construção de gráficos, né? Então, a construção de gráficos, você vai pegar um ponto na abscissa x, um ponto na ordenada y, e vai marcar um ponto lá. Depois você vai pegar um x2, certo? Vai marcar um outro ponto e um outro y2 aqui. O objetivo aqui, um dos objetivos do nosso curso, um dos objetivos principais do nosso curso, é fazer com que a partir desses pontos você consiga correlacionar de forma aproximada uma curva que melhor se ajuste a esses pontos. Então, nesse caso aqui, ó, se você falar, por exemplo, que esses pontos tendem a uma reta, se aproximam por uma reta, é uma boa aproximação, olha. Esse não passou, mas esse aqui está bem próximo, esse aqui também está bem próximo, esse aqui, esse aqui, Tem esse um aqui. caderno ainda, não tem não? Não. Então, Abre ele então, curtindo o fundo. Ana, teu microfone tá aberto. Desculpa. Tudo bem. E aí é o seguinte, professor, por que a gente tem que transformar esses pontos em uma linha reta aqui, no caso, em uma equação? Porque vamos dar um exemplo aqui mais específico, né? A Ana, ela está fazendo o cultivo de uma placa de Petri, tá? Então, ela fez o cultivo de Escherichia coli na placa de Petri. E a Ana, ela anotou lá num software chamado MATLAB, ou no software chamado Origin, que são softwares de análise de dados, o crescimento da população, tá, de Escherichia coli ao longo do tempo. Ela começou lá, anotou no caderno dela. Primeiro ponto aqui, após 1 hora, ela colocou lá 20 ppm. Tá? Aí depois, ó, de 2 horas, ela pegou, vamos supor, 40 ppm. E assim sucessivamente. 3 horas. Concorda comigo que se a Ana quiser saber a população de Escherichia coli, quando o intervalo de tempo for 1 hora e meia, que seria exatamente aqui, você concorda que ela não tem esse dado?
A priori, ela não tem esse dado. Ela anotou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Só que se ela precisar no estudo dela saber qual é essa população, quando der 1h30, a partir de 1h30, ela não sabe. Um outro exemplo, ó, se ela só mediu até 3 horas, ela fez um experimento que durou 3 horas, né? Que já é muita coisa. Ela ficou lá no laboratório 3 horas, ou na empresa, e esse experimento durou 3 horas. Ela quer saber agora a população de E. coli após 5 horas. Você concorda comigo que após 5 horas ela também não tem esse ponto? Daí então, pessoal, vem a ideia do gráfico de uma função. Por quê? A Ana, ela é uma aluna muito inteligente, ela vai conseguir interpolar os pontos. Interpolar significa que você vai passar uma função, tá bom? Que vai satisfazer a maior quantidade de pontos possíveis. Então, no caso aqui, ela não vai tentar passar uma reta, no caso, vamos supor, ela não vai tentar fazer uma correlação quadrática, né? Porque, olha só, x ao quadrado não passa por uma grande quantidade de pontos. Até passa no início, mas depois não serve. Então, ela não vai tentar se aproximar de x ao quadrado. Mas se a Ana fizer y igual a x, olha só, passou por esse, por esse, por esse, por esse, por esse. E se essa reta aqui for um y igual a um x mais b, né? Vamos supor que ela não passe exatamente na origem. Ela, sabendo isso pelo programa, ela consegue determinar qualquer ponto. Ela consegue determinar o ponto de 1h30, tá? Ela consegue determinar o ponto de 5 horas. A gente diz na matemática que quando você tem o interesse de calcular um ponto que está entre os dois pontos medidos, se chama interpolar, tá? Interpola, está entre dois pontos. Ela tem o ponto de 1, ela tem o ponto de 2, que é o de 1. Ela interpola por uma reta, aqui no caso, e aí descobriu 1,5. Agora, como ela só mediu até 3 horas e ela quer saber o ponto de 5 horas, a gente chama de extrapolar, tá? Extrapontos. Você vai ter que medir até 3, só que você quer um ponto depois de 3, então você extrapola. A sua reta ela pararia aqui, mas você continua ela até o final, tá? Até o ponto de interesse. Então, esse aí, pessoal, essa na verdade é a nossa motivação. Aprender mecanismos, né, ferramentas capazes de nos auxiliar na construção de gráficos, ou seja, interpor funções que passem por uma maior quantidade de pontos. Por isso que é importante saber o que é uma função crescente, par, ímpar, trigonométrica, periódica, constante, para que vocês possam fazer esse ajuste correto na hora da pesquisa, na hora do seu trabalho. Um outro exemplo, olha só, congelou? Acho que não. Um outro exemplo é o seguinte: o José Rafael, ele, na verdade, não fez os experimentos. Ele já pegou um experimento de uma aluna que tinha saído, né, daquele vínculo ali empregatício, e os experimentos da aluna, eles foram assim, ó. Ela pegou também, vamos supor que seja de E. coli, e os pontos medidos foram assim. Olha só, aqui se você passar por uma reta, já não serve, né? Se você passar por um x ao quadrado, também não serve. Vamos supor que os pontos sejam esse aqui. Se o José, né, não tiver o conhecimento das funções, e ele precisar saber, né, precisar conhecer o crescimento populacional nesse instante de tempo daqui, ele vai ficar em apuros, né, porque x ao quadrado não vai funcionar. Mas o José estudou. Ele vai lembrar que ele pode passar a reta, né, se ele considerar uma exponencial. A exponencial vai satisfazer a maior quantidade de pontos possível nessa modelagem. Então, é uma nova motivação também da importância das funções, né? E vocês falaram que tinham dificuldade, muitos falaram isso no formulário, que vocês tinham dificuldade da exponencial, função composta, logarítmica. Então, mais uma aplicação da função exponencial aí na área da biomedicina. Ficou claro também, gente, essa parte da motivacional, então, da importância dos gráficos? Queria saber o feedback de vocês. Sim. Sim. Sim.
Ok. Professor, olha só, eu sou um cara que eu não quero seguir essa parte, não. Eu vou querer futuramente fazer prova, eu gosto de concurso, quero trabalhar como biomédico da Polícia Federal, gosto muito do salário lá, um salário legal. E aí, tem chance lá? Como é que funciona? Sim, gente, olha, quem vai seguir a área de provas, concursos também, a parte de biomedicina também é bastante cobrada com relação ao cálculo matemático, tá? Então, a gente vai ver como é que pode utilizar também, uma outra motivação, é a utilização do cálculo matemático. Lá na frente do curso, a gente vai ver o cálculo diferencial, de como utilizar uma equação diferencial ordinária para, por exemplo, estimar o tempo de um assassinato, né? Sabendo a temperatura do ambiente e a temperatura do corpo. A gente consegue, pela lei de Coicelli, determinar e estimar a temperatura do corpo, né? Estimar o tempo que foi cometido o crime a partir da temperatura do corpo. Então, é uma outra motivação e uma outra aplicação da matemática aí para a carreira de perícias criminais. Para quem tiver um interesse, é uma outra seara que vocês podem trabalhar também. Ok? Vamos lá. Inclusive, na metade do curso, a gente faz alguns probleminhas que inclusive estão na prova. Aquela questão lá da aula passada que vocês fizeram com os monitores foi uma questão de prova que era para perito criminal da Polícia Federal. Era a questão dos biomédicos, era uma questão de conjuntos, né? Então, vocês viram que aquilo ali também cai em prova. Desde conjuntos até a parte de equações diferenciais. Até aqui nada novo, né? A gente já falou que representa por meio de letras maiúsculas os conjuntos, né? E uma função, agora já estamos falando de um caso específico, né? Toda relação ela pode ser descrita como um conjunto entre dois elementos aqui, A e B. Tá? Agora, nem toda relação é uma função, tá? Mas toda função é uma relação. A função especificamente, que é um caso bem específico da relação, ela consiste de dois conjuntos, tá? E uma regra que associa os elementos de um conjunto aos elementos do outro. Quando a gente fala y, né, igual a um f de x, que é igual a x ao quadrado, que o professor Farina falou, lembra? X é a variável independente, né? X pode ser qualquer coisa, ela independe de tudo. Eu não preciso pensar se vai mudar o tempo, se vai ser sol, se vai ser chuva, para mudar o x. Mas o y é uma variável dependente. Ela depende de quem, gente? Ela depende de x. Então, é claro que se eu não variar x, não vou variar o y. Se eu variar x, eu vou variar o y. Por isso que tem essa questão de dependência. Nos diagramas de Venn, né, a gente costuma trabalhar com dois termos, o domínio, o contradomínio, e além disso tem o terceiro, que é a imagem. Hoje nós vamos falar, né, o que é cada elemento desse. Mas olha só, essa função aqui, ela vai ser uma regra que vai associar cada objeto de um conjunto A um e apenas um objeto do conjunto B. Então, olha só, cada elemento do conjunto A menos a um e apenas um objeto do conjunto B. Cada do A, apenas um do B. Cada do A, apenas um do B. Cada um do A, apenas um do B. Cada um do A, apenas um do B. Isso aqui, pessoal, é uma função, né? Vocês viram lá na aula passada que para cada elemento de A eu tenho o elemento de B. Se, por exemplo, aqui, ó, o 1 levasse ao 2, né? Que é o que está representado aqui. E o 1 levasse ao menos 1, não seria uma função, seria apenas uma relação. Né? Você não pode ter um ponto do lado esquerdo que leve a 2 pontos do lado direito. Sempre que ficar com dúvida nisso, pensa. Se eu tenho lá f de x igual a 2x, se eu coloco f de 1, sempre vai dar 2. Né? Não tem como eu colocar f de 1 daqui a 1 hora ou 5 dias e nunca vai dar 9. Né? Que é essa ideia, f de 1 vai dar 2. Eu não tenho como chegar amanhã e fazer f de 1 e não vai dar menos 1, não tem como. Tá? Isso então, não seria um exemplo de um caso que não é uma função.
Os conjuntos também, assim como na nossa, a gente representa letras maiúsculas, e a cada termo, cada membro é chamado de elemento. Então temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elementos. Professor, tem que ser sempre igual, 9 de um lado e 9 do outro? Não, não há essa necessidade. A Ellen perguntou isso, né, para o Marcos Farina, numa das aulas. Eu não preciso fazer com que o conjunto da direita seja completamente preenchido, tá? A gente vai falar sobre isso. Deixa eu ver aqui que tem uma pergunta. A Ana Luísa falou, gente, balística também. Isso, Ana. Balística também é uma outra área que vocês podem atuar. E é uma área também, Ana, que tem uma boa remuneração. Para quem está buscando aí uma remuneração legal. Ó, por exemplo, da Polícia Federal, a remuneração inicial é 25.200. Então, é um salário muito bom aí para quem está começando a carreira, né? Dá para comprar bastante coisa. E é o inicial, hein? Sem desconto. É o líquido que vai entrar na sua conta lá no final do mês. Então, é uma excelente profissão também. Enfim, é uma área muito bonita aí uma área muito bonita que vocês vão seguir e tem diversas opções aí de especialização e oportunidade de trabalho. Mas o que eu estava falando não necessariamente esses elementos aqui, ó, 0, o -1, o 4 e o 7, não tem problema que eles não receberam 0, tá? Isso aí vai depender da minha condição de contorno. Lembra lá que o professor falou, né? Por exemplo, se eu falo assim, x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 0, tá bom? E aí eu faço assim, ó, y é igual a 2x. Olha, se o y é igual a 2x, e eu falo para vocês que o x pertence aos reais, só que ele tem que ser maior ou igual a 0, você concorda comigo que o y ele vai ser 0, ele pode ser 0, e ele pode ser, inclusive, qualquer número maior ou igual a 0, tá? Ele não pode ser -1. Então, repare que seria uma função onde o -1 não receberia seta, tá? Qualquer número negativo não vai receber seta aqui. Se aqui tivesse -9, também não receberia seta. E não é por causa disso, pessoal, que deixou de ser função, né? Continua sendo função. Agora, se eu coloco aqui y pertencente aos reais, tá? E não coloco nenhuma condição, não coloco nenhuma hipótese, né? Nenhuma região, nenhuma regra de contorno. Aí é diferente, né? Se eu não coloco nenhuma regra de contorno e x pertencente aos reais, é claro que se eu coloco y igual a 2x, os elementos todos do A vão ter setas que vão aos elementos todos do B, tá? Porque eu estou falando dos números reais. Então, o x pode ser π, o x pode ser 2, o x pode ser -2, o x pode ser 0, pode ser um número de Neper, ele não pode ser complexo. Então, todas as setas da esquerda vão sair para todos os elementos da direita. Ficou claro aí o critério de setinhas, de funções? Isso aí é importante. Beleza. Tá travando, galera? Deixa eu mudar meu Wi-Fi, então, aqui. Vamos Pra lá. mim, não. Agora melhorou, mas antes estava travando bastante. Tá, peraí que eu vou mudar o Wi-Fi. E agora, me escutam? Me escutam? Sim. Sim. Beleza. Obrigado, Luiz. Professor. Ok. Obrigado. Vamos lá aí, pessoal. Podemos, então, dizer que uma função é uma relação entre duas ou mais grandezas. Isso aqui vocês vão ver lá em biofísica, tá? No nosso curso, vamos tratar de grandezas monovariáveis. Y igual a fx, tá? O mundo
real, dificilmente você vai conseguir modelar um fenômeno utilizando uma variável. Por exemplo, vamos considerar aqui a previsão meteorológica, né? A previsão meteorológica, quando a gente modela aqueles mapas, né, de nível, coloca lá as curvas de nível no gráfico, onde tem maior probabilidade de chuva, né, que é onde as linhas elas ficam mais próximas aqui. Isso aqui, pessoal, é uma função que depende de muitas coisas, né? A função ela depende da temperatura do ar, da pressão atmosférica, ela depende também da velocidade dos ventos, tá? Ela depende também de fenômenos climáticos, El Niño, Laninha, que acontecem, né? Fenômenos climáticos. Enfim, quanto mais preciso você quer o seu modelo para que, de fato, consiga modelar o fenômeno, mais variáveis você vai ter que incluir. E quanto mais variável você incluir, maior vai ser a sua função, né? Vai ser uma função multivariável. Então, sendo uma variável y igual a x, ou 3, ou 4, ou 5, ou n variáveis, continua sendo função. Mais especificamente, na biofísica, vocês vão ver a transformação, lei dos gases ideais, PV igual a nRT, ciclos adiabáticos, ciclos isotérmicos, e lá, né, a gente vai ver funções desse tipo. Pressão e temperatura, pressão e volume, né, ou pressão e temperatura. Isso aqui vem tudo do PV, né, lei dos gases ideais, igual a nRT. Olha só, o volume, ele depende do quê, né? Do número de mols, da constante Boltzmann, que é uma constante, mas depende da temperatura e da pressão. Aqui, é uma função, a função volume, é uma função que depende de T e P, então seria um V de TP. Tá? A gente aqui vai ficar no Y e no X, só que no mundo real, é claro que você vai dar nome aos bois, né? O X geralmente vai ser o tempo, o Y vai ser concentração, temperatura, enfim, vai depender do que você está estudando. Então, é sempre bom você manter a sua cabeça aberta para que você entenda como aplicar isso no mundo real. Então, olha só, o salário de um funcionário varia em função do número de horas trabalhadas. Então, a função salário que ele vai receber, ela depende de uma variável. Que variável é essa? O número de horas, tá bom? Ele não vai receber mais ou menos se ficar com o número de horas constante. Para que o salário aumente ou diminua, ele vai ter que mudar o número de horas. A população mundial, pessoal, varia em função do tempo. Tudo bem, professor, varia em função do tempo, mas esse aqui é o meu critério. Eu posso falar, então, que a população mundial ela também varia em função do tempo e, vamos supor, do número de fumantes ao longo dos últimos 10 anos. Claro que se todo mundo decidir fumar ou todo mundo decidir, enfim, realizar alguma atividade que seja prejudicial à saúde ou outro, por exemplo, uma pandemia, o meu evento ele vai ficar mais preciso. Quando fizeram um censo demográfico lá em 2011, ele é feito de 10 em 10 anos. Quando eles fizeram o censo em 2011, eles fizeram uma estimativa, ó, população em 2021, cara, ela vai chegar a X milhões de habitantes. Só que, claro que não colocaram como variável, né, como probabilidade, o efeito de uma pandemia. Então, aquele censo lá de trás, ele provavelmente errou muito com relação à proporção populacional de 2021. Por isso que de 10 em 10 anos você tem que refazer o censo, justamente para corrigir isso. Imagina se todo mundo decide desenvolver uma alimentação que não seja saudável. Vai mudar também, porque ninguém está esperando que todo mundo no Brasil vai só comer batata frita nos próximos 10 anos. Então, existem essas modelagens que são feitas de tempos em tempos para, de fato, corrigir coisas que não eram previstas. E aí também é utilizado o termo de função. A intensidade de um terremoto, pessoal, varia em termos da energia liberada, né? O choque das placas tectônicas. O consumo de energia de uma casa varia em função do tempo de utilização, né? A nossa energia é dada em quilowatt-hora, tá bom? Tem um tempo aqui. Então, a nossa energia é uma função que depende da potência consumida, que é o quilowatt, e do tempo consumido. Se eu consumir muito, tá bom? Em muito tempo, a minha energia vai crescer muito. Tá bom?
E isso aí é uma outra função multivariável. A distância percorrida por um velocista, né, ela varia em função da velocidade. A gente sabe lá que V, a gente vai aprender, né, vai ser o diferencial do espaço pelo tempo. Então, a distância percorrida vai ser quem? A velocidade e o tempo que ele demorou para percorrer. Tá? A gente vai ver isso que com a integral vai chegar na função que vocês viram lá na escola, né? Que o S é igual a VT. Enfim, é um outro exemplo de função. E as funções matemáticas, elas podem ser usadas como ferramentas que auxiliam na resolução de problemas, ligados, por exemplo, à administração de produtos farmacêuticos. Olha só. A tabela abaixo, ela traz a distribuição dos preços do produto A no decorrer dos meses, na cidade de São Paulo. Então, olha só, o cara colocou de janeiro a dezembro, e o preço aqui, vamos supor uma unidade arbitrária de moeda, né? 6,70. Reparem que, olhando para cá, ó, isso aqui são dados, tá? 6,7, 6,8, 6,88, 6,95. O que significa isso para a gente? Nada, são números. Números decimais, né? São números, inclusive, são números racionais. E o dado, pessoal, ele é somente um número. Ele passa a virar informação quando ele está atrelado, né, a algum requisito, alguma especificidade. Então, olhando para o número 7,45, eu sei lá o que é 7,45. Aí eu olho para cá. 7,45 o quê, cara? É o preço médio do produto A em São Paulo. Então, o preço médio em dezembro foi de 7,45 unidades monetárias aqui arbitrárias. Beleza, então a partir do dado, olha só, eu tenho agora uma informação. E aí, gente, quando eu pego o dado e a informação e eu desenvolvo esse termo, né, eu tenho agora, eu sei que em novembro o preço médio do produto A em São Paulo foi de 7,36. Quando eu concluo, né, quando eu consigo linkar esses dados às informações, eu tenho um processo que a gente chama de conhecimento, tá? Então, a partir dos dados, chegamos nas informações, até então alcançarmos o conhecimento. E aí, olha só, a cada mês observamos um preço do produto. Assim, podemos dizer que cada preço P está associado a um mês, né, que é o T. Ou ainda, que o preço depende do mês que escolhemos. Se eu escolher o mês 1, vai dar 6,70, e o mês 12 vai dar 7,45. Se nós substituirmos, né, cada mês por um número, então nós vamos entender a relação entre o mês e o preço como uma associação entre duas variáveis. Assim teremos uma nova tabela, tá bom? Então, qual seria a tabela? A tabela do tempo, tá bom? E a tabela do preço. Olha só. A cada valor da variável mês, temos um único valor da variável preço, o que caracteriza uma função matemática. Eu não tenho como no mês de janeiro, né, o preço médio ser 6,70 e 8,14. Senão não seria uma função. E além disso, né, a cada valor da grandeza T está associado a um único valor da grandeza P, caracterizando, então, um P como um f de T. O meu valor é uma função que depende do tempo. Na tabela abaixo temos uma representação numérica da função que pode ser representada também por meio de um gráfico. Então, funções, na maioria das vezes, para termos didáticos, né, para facilitar o nosso compreendimento, elas estão sempre ligadas a gráficos, ok? Nesse caso aqui, vamos perguntar para o Lucas Leite que está aí online conosco. Lucas Leite, eu medi, olha só, de 1 até 12. Um ano, né? Aqui tem um ano. Se eu quiser saber, Lucas Leite, o preço médio do produto A no 13º mês, ou seja, após um ano e um mês, aqui, ó, como é que eu faria? Como é que eu poderia fazer, Lucas Leite? Dá uma ideia pra gente. Descobria a função e botava, tipo, como se fosse no... Substituía Isso aí, Lucas. por 13, né? Isso, exatamente. Nesse caso, a gente ia fazer a extrapolação. Olha, será que eu consigo passar x ao quadrado? Será que eu consigo passar exponencial? Não, né? É melhor fazer uma reta, ó. É bem linear. Y igual a x.
E da mesma forma, Vandria Machado, como é que a gente poderia aqui, Vandria, descobrir o preço médio do produto quando passassem 6 meses, né? E 5 dias aqui, ó. Eu estou bem aqui no meio. Como é que a gente poderia fazer esse passo aqui, Vandria? Eu não sei, professor. Nesse caso aqui, a gente ia fazer o mesmo processo lá da extrapolação, só que, como eu falei, utilizaríamos o termo interpolação, tá? Entre pontos, Wander, sempre lembra, interpolação entre pontos. Então, se eu quiser saber entre o 7 e o 8, interpolar. Se eu quiser saber após o 12, é extrapolar, extrapolação. Se eu quiser saber antes do 1, extrapolação. E entre pontos, interpolação. Pegou aí, Wander? Entendi. Show de bola. Beleza. E claro, novamente, quanto mais exato você quer o seu modelo, mais variáveis independentes você vai colocar no seu termo. Tá bom? Aqui, por exemplo, o preço médio foi feito com que variável? Passava o tempo, eu ia lá no estabelecimento e perguntava o preço médio. E aí eu fiz de 1 até o 12. Mas eu poderia fazer uma variável que, eu não vou fazer de mês em mês, eu vou fazer de 2 em 2 meses se fizer sol. Então já tem uma outra variável, né? O caso ensolarado. Isso tudo vai depender do seu grau de exatidão que você quer colocar no seu modelo. Olha lá. No exemplo anterior, desse jeito aqui, com pontos, tá? Aqui do jeito que está, não existiria uma fórmula que relaciona de maneira exata as variáveis t e p, né? Aqui não tem. Aqui eu tenho, ó, 1 vale 6,7, 2, 6,75, 3, 6,80. Se for 4, 5 eu também sei. Se for 4,5 eu não sei. É o que está escrito aqui. Mas nós podemos aproximar a relação com uma fórmula aí, ó. Y igual a x mais b. Tá certo? Onde, né, o 0,067 é considerado, né, é denominado como coeficiente angular, tá? E aqui é denominado como coeficiente linear. O gráfico é representado por uma reta que se aproxima dos pontos já traçados. Gente, nos programas que vocês vão utilizar aí no futuro, Origin, tá? MATLAB, Wolfram não. Como é que se diz o nome do programa? O nome do programa é Matemática. O nome do programa é Matemática, quem desenvolveu foi o Wolfram. Em todos esses, inclusive, claro, né, não podemos esquecer do Excel. Em todos esses programas, quando você faz esses pontinhos aqui e fala para ele, ó, interpola, ele vai gerar essa reta, né, claro, se for uma correlação linear. Mas o que ele faz lá dentro é um procedimento chamado de correlação linear. Ele sempre tenta aproximar os seus pontos obtidos dos seus dados para uma reta linear, uma equação linear de primeiro grau. Por quê, professor? Por que ele não se aproxima de um exponencial? Porque trabalhar com y igual a x mais b, pessoal, é muito mais fácil computacionalmente do que trabalhar com seno de x, tangente hiperbólica de x ao quadrado. Então a gente sempre tenta linearizar os pontos. Isso, inclusive, é mais um dos mecanismos que nós vamos aprender, que se chama linearização. Vamos supor aqui que o nosso modelo ele não foi bonitinho assim, né? Foi um modelo, vamos falar que foi um modelo um pouco trigonométrico. Eu peguei pontos aqui, pontos aqui, pontos aqui, pontos aqui. Foi um modelo assim. Claro que se eu traçar uma reta, eu não consigo modelar. Se eu traçar uma exponencial, também não. Mas se eu traçar uma função senoidal, já tem um sucesso muito interessante. O problema é que quando eu mandar o Excel, Origin, MATLAB, qualquer programa fazer essa correlação cruzada, né? Ele vai falar, beleza, ó, Ana Carolina Bavier,
a sua função ficou y igual a um seno de t ao quadrado mais raiz quadrada do cosseno de t menos 2. Isso aqui, pessoal, é muito difícil de trabalhar. Se a Ana, o José ou a Carla quiserem colocar isso no papel para fazer um cálculo rápido ali, pô, vai ser muito trabalhoso, entendeu? O que a gente faz nesse caso é linearizar. Linearizar é o seguinte, infelizmente eu apaguei ali, mas linearizar, como o nome já fala, é aproximar uma coisa muito feia por algo que seja trivial, né? Uma coisa mais fácil. Vamos supor que aqui seja 0 segundos e aqui 3.600 segundos. A Ana levantou a mão. Ana, fala aí com a gente, por favor, Ana. No caso, você está falando do eixo dimensional ou tridimensional no recolhimento dos dados? Aqui no nosso caso, a gente está falando em 2D. Vamos começar primeiro no caso bidimensional, Ana. Depois a gente vai para o caso tridimensional. Eu estou falando sempre tempo, tá? E concentração. Entendi. Beleza? Mas ainda tem isso, pessoal. Quanto mais variáveis, mais tridimensional vai ficar a sua modelagem também, tá? Quando temos duas variáveis, é x e y. Aí fica mais tranquilo. Então aqui, olha só. A Ana Luísa, ela fez essa modelagem. 0 até 3.600 segundos. Beleza, a Ana chegou lá e fez. Só que ela falou, pô, cara, seno do cosseno ainda tem raiz dentro ali, vai ser muito difícil de trabalhar com isso. Como eu estou vendo que isso aqui se repete, isso aqui é muito parecido com isso aqui, o que a Ana vai fazer? Ela vai linearizar o interesse dela. Ela vai falar, não me importa todos esses pontos de 0 a 3.600. Eu só quero saber o que acontece nesse intervalo aqui, ó. Daqui até aqui. Aí a Ana, ela vai falar para o programa dela lá, ó. Pega de 500 a 700 segundos. 500 a 700. Aí o programa vai exportar aquilo ali, ó. Que no caso seria algo desse tipo assim, né? Aí a Ana vai falar, não, eu não quero falar que isso aí é um seno de cosseno, de raiz quadrada, de sei lá o quê. Eu vou falar que isso aqui vai se aproximar por uma reta. Tá? Isso aqui se aproxima por uma reta. Tem alguma perda de generalidade? Tem, né? Esse ponto aqui ela vai errar. Esse ponto aqui ela vai errar. Mas se o interesse dela for aqui no meio, ela está acertando muito bem, ó. Os pontos estão praticamente sobrepostos. E aí ela substitui aquele seno do cosseno lá, daquela coisa toda feia, por um y igual a x mais b. Tá? Isso se chama a correlação linear. Lá, internamente do programa, ele faz o cálculo que chama cálculo dos mínimos quadrados. É um cálculo iterativo matematicamente, que o programa, né, o Excel, o Origin, o MATLAB, eles vão chutando coeficientes, tá? A e B, de forma que aquela reta passe, né? Ela vai inclinando. Ele chuta um termo assim, chuta um termo assim, chuta um termo assim, até que chega um momento que ele chuta e se aproxima por uma maior quantidade de pontos possível. E aí, pelo método iterativo dos mínimos quadrados, ela consegue linearizar aquela função. Tá bom, gente? Isso, hoje em dia, está muito interligado com o quê? Olha os termos. Inteligência artificial, aprendizado de máquina, machine learning, deep learning, tudo isso está ligado ao método dos mínimos quadrados. O que é isso tudo, professor? Esses nomes que todo mundo fala, mas ninguém sabe explicar aí, o pessoal da mídia não explica, mas fala toda hora o que é isso. Até então, pessoal, antes de termos, né, redes neurais, computação de alto desempenho, computação quântica, era lá o bom e velho Excel, MATLAB e Origin, que fazia isso que eu estou falando. Ele chutava um ponto aqui, chutava aqui, até ficar certinho. Hoje em dia, com a inteligência artificial, ele não chuta mais pontos aleatórios até acertar. Ele já vai dar um chute certeiro.
a ideia desses programas hoje de inteligência artificial, machine learning, aprendizado de máquina, é que ele comece chutando de uma forma correta. Igual você tá jogando futebol ali. Pô, você vai dar um chute no gol, você vai mirar no gol, né? Você não vai mirar para o lado, senão você não vai acertar o gol. É uma analogia parecida com essa. Se eu estou vendo que aqui o programa está enxergando que aqui tem um ponto inicial e o outro ponto inicial está aqui, ele não vai chutar um mínimo quadrado que a reta seja assim, pô, porque não vai passar. Não adianta nem gastar o computador, não adianta nem ter perda computacional, perder o seu tempo para fazer isso. Você já vai dar um chute aqui perto, né? E aí você vai fazendo ajuste fino. Esses métodos de aprendizado de máquina servem para isso. Você resolve problemas, você constata modelos, né, e comportamentos utilizando aprendizado de máquina. Isso é muito utilizado em tudo, pessoal, hoje em dia, inclusive no marketing, no mercado de vendas, né, ações de bolsa de valores. Por quê? Eles querem sempre prever, né, predizer um acontecimento. Aquilo que eu falei com o José brincando, José, se eu quiser aqui saber o comportamento no 13º mês, eu falei que era extrapolar, não falei? Pela reta. No mundo real, a gente utiliza isso para o preço médio do produto e utiliza isso também para saber o preço de uma ação a partir de daqui a 3 meses ou então daqui a 2 horas. E claro, isso vai depender do quê? O modelo matemático vai considerar o quê? Ah, essa ação é boa, muita gente compra essa ação, como é que está o mundo atual, como é que está o preço do real, o preço do dólar, como é que está? Ele analisa todas essas variáveis. O aprendizado de máquina justamente tem esse nome por causa disso. A máquina, ela vai aprender a partir de um conjunto de banco de dados, uma gama de informações muito grande, e ela vai pegar esses dados e prever, né, predizer o comportamento futuro. Ela, na verdade, extrapola. E é claro, né, que como são muitos dados, você não vai ter uma reta assim bonitinha, né, algo linear. Você vai ter um monte de comportamento. Isso, inclusive, a gente tem nos aplicativos, vai ser cada vez mais importante a parte de machine learning nos nossos dias, né? Por exemplo, aí, quem usa o Google Maps ou então o Waze como um aplicativo de geolocalização aí no carro ou no ônibus, ele fala, ó, de segunda a sexta, a Vândria, ela pega o ônibus ali às 8 horas. Aí, beleza. Quando chegar na sexta-feira, ele já vai pegar ali o comportamento da Vândria. Aí ele vai ver que a Vândria mora no bairro X lá. A Carla também mora perto do bairro X. E aí a Carla, ela pega 3 ônibus a mais do que a Vândria. O aplicativo vai sugerir para ela, ó, Carla, e aqui pelo meu aprendizado, pelos meus bancos de dados, você faz um caminho muito próximo do que a Vândria faz. Por que você não pega essa outra linha de ônibus? Isso tudo, pessoal, é aprendizado de máquina. E lá dentro, o que está rolando? É a correlação. Ele faz o processo de linearizar um valor, só que no caso é uma quantidade absurda de dados. Ele vai pegar os dados da Vândria, os dados da Luísa, os dados da Ana, e vai tentar predizer, né, prever um valor e um comportamento para providenciar, né, para poder enviar para a Carla a melhor decisão a ser tomada. E aí, por isso que hoje em dia, pessoal, os nossos dados são muito valiosos para as empresas, né? Todo mundo, você compra uma bala na padaria ali, o senhor quer colocar o seu CPF, o senhor quer colocar o seu telefone, o seu endereço, aí você, beleza. Os mercados, já o senhor tem DOTS, o senhor quer fazer um cadastro, aí você bota lá seu CPF. Então, existe um banco de dados aí enorme, né, mundialmente, e ele sabe, ó, Ana Carolina, ontem, ela comprou um churrasco lá para fazer no final de semana. O Lucas comprou lá um kit de esporte para também fazer semana que vem. E aí eles vão fazendo isso com o CPF das pessoas e vai fazendo um banco de dados enorme. Ele gosta disso, ela gosta daquilo, e vai sempre tentando prever o que vai acontecer na vida de cada um. Isso tudo utilizando o aprendizado de máquina, né, que lá por dentro é o que a gente está vendo aqui, que são as funções que se aproximam dos comportamentos necessários. Tá? Então aí está um exemplo bem real e vivo que nós temos no nosso dia a dia. Vamos lá, vamos voltar aqui para a matemática. Como eu já disse, a função ela vai ser uma lei que associa todo elemento de A a um único elemento de B. Temos uma função, então, definida em A com imagem em B. A gente vai ver o que é isso aí. Algumas classificações, tá? Ficou claro essa parte aqui, ó? Uma função de f de A em B, ela somente será função,
tá? Acho que travou minha caneta. Deixa eu ver se voltou aqui. Ixi. Meu PowerPoint fechou. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Estávamos no slide 10. Uma janela. Pronto, voltamos. Beleza. Então, uma função de A em B, ela só é uma função se todo o x de A pertencente a se relaciona com algum y de B. Cada x pertencente a se relaciona com um único elemento de B. E aí nós temos alguns casos, né? As funções injetivas, sobrejetivas e as bijetivas. Esse gráficozinho aqui, né? Essa tabela aqui do lado, ela ajuda bastante sobre a nossa descrição informal. Vamos lá aqui para focar aqui para que fique bem claro para os senhores, tá bom? Função. O que é uma função? Nunca sobra algum elemento em A. Aqui, olha só. Não sobrou ninguém aqui, não sobrou ninguém aqui, ninguém aqui e ninguém aqui. Nunca sobra, pessoal. Nunca sobra. Por quê? O que quer dizer isso de sobrar ou não? Imagina, y igual a 3x. Né? Isso aqui é igual a f de x. Aí eu pergunto para os senhores, pessoal. Existe algum elemento x que eu não possa colocar aqui? Não, né? Eu posso colocar π, 0, 1, 2, 4, 9. Não tem nenhum problema. Um elemento sempre vai poder preencher todos os termos do elemento do A. A outra descrição informal, né? Para ser função, só sai uma flecha de cada elemento de A. Então, olha só. De cada elemento só sai uma flecha. Só sai uma flecha, só sai uma flecha, uma flecha. Uma flecha, uma flecha, uma flecha. Tá vendo? Então, todo mundo aqui é função. Só que, é claro, temos algumas classificações, né? A função injetora, sobrejetora e bijetora, obviamente é uma função. Só que a injetora, no conjunto B, quem leva a flecha, ela só leva uma. Então, olha só. O 4 só leva uma flechada. O 5 não levou flechada, também só leva uma. Então, ela é injetora. Reparem, o conjunto B, como já falei, não é necessário que todos os elementos do conjunto B levem a flechada, tá bom? No caso aqui, o 4 não levou, só levou uma. O 5 não levou, só levou uma, então é injetora. Vamos ver aqui a sobrejetora, pessoal. Na sobrejetora, é um exemplo onde não sobra ninguém em B. Então, olha só. O 4 ele levou flechada, só levou uma. O 5 ele levou flechada, mas ele levou duas. Então, se o 5 levou duas, ele não pode ser injetora, porque na injetora quem leva flechada só leva uma. O 5, então, ele é sobrejetora. Por quê? Além de ter um termo que leva duas flechadas, não sobra ninguém em B. Tá bom? E claro, pessoal, a bijetora. A bijetora, ela é injetora e sobrejetora. Então, ela não vai sobrar ninguém em B. Tá bom? Por isso ela é sobrejetora. E além disso, quem levar flecha só leva uma. Então aqui, ó, ela também é injetora. Ela é injetora e sobrejetora, portanto, ela é bijetora. Ficou claro, gente? Essas denominações? Sim. Show. Tá, por enquanto está tranquilo, né? Nada novo. Então vamos lá, olha só.
Seja f uma função de a em b, ela vai ser sobrejetiva, então vamos analisar esse caso aqui, sobrejetiva, se a imagem da função for igual ao b. Ou seja, se a imagem da função for igual ao b, quer dizer o quê? Quer dizer que não sobra ninguém em b. Tá? Professor, não ficou claro aí a parada do domínio e a imagem. Gente, sempre imaginem assim, ó. Uma caixa, tá? Aqui é a função. Aqui é o domínio. E aqui é a imagem. O domínio é todo elemento que eu posso jogar dentro da caixa. A imagem é todo elemento que pode sair da caixa. Então, se eu falo para vocês, y é igual a 2x mais 1, esquece o que está escrito aqui, tá? Olha para cá. Y é igual a 2x mais 1. Qual é o domínio? Concorda comigo que são os reais? Posso colocar π, 2π, 4π, 0, 1, menos 1, 2, 3 quartos, uma dízima periódica, uma dízima não periódica. Concorda que são os reais? Qual é a imagem? Concorda que são os reais também? Posso colocar 0, vai dar 1. Posso colocar π, vai dar 2π mais 1. Posso colocar menos 3, vai dar menos 6 mais 1, menos 5. Domínio real e imagem real. Então, gente, aqui, beleza. Agora, analisem comigo esse caso. Y igual a 3 sobre x. 3 sobre x. Carla Roberta, eu tenho aqui, ó, y igual a 3 sobre x. Domínio, Carla. Eu posso colocar qualquer valor aqui para x? Não, x precisa ser diferente de 0. Isso aí, então, ó, x diferente de 0. Muito obrigado, Carla. Então, ó, se 3 sobre x fosse uma caixa preta, eu poderia colocar qualquer número real aqui, né? X pertencente aos reais. Só que, tal que x tem que ser diferente de 0. Não pode ser 0. E aí, eu pergunto para Ana Luísa. Ana, agora a imagem. Esse 3 sobre x, ele vai me retornar da minha caixa qualquer número real? Ajuda ela, Vandria. Será que 3 sobre x pode me retornar qualquer número real? Eu não sei, professor. Eu acho que pode. Será que 3 sobre x... Joyce, será que 3 sobre x pode retornar 0? Não, no caso, não. 0 já não dá, né? É. Então, olha só. Aí a nossa imagem vai ser x pertencente aos reais, tal que x diferente de 0 também, né? Olha aqui. Eu não consigo colocar nenhum número aqui embaixo que vai dar 0, né? 3 sobre 2 não vai dar 0. 3 sobre π não vai dar 0. 3 sobre 9 também não vai dar 0. Tá bom? A gente vai ver que, utilizando o limite, nós vamos demonstrar que isso aqui só vai dar 0, né, quando x tender ao infinito. Tá bom, pessoal? 3 sobre x é uma função desse tipo aqui, ó. Conforme o x vai aumentando, o y vai diminuindo. De forma que no infinito, ela vai tender a 0. Quando x tende ao infinito, né, a gente fala limite de 3 sobre x. Quando x tende ao infinito, ele vai se aproximar de 0. E de outra maneira também, olha só. Quando a gente coloca x tendendo a 0, olha para a função aqui. Conforme o x vai tendendo a 0, o que vai acontecendo com o y? Olha. Ele vai subindo, né? Então, o limite de 3 sobre x, quando x tende a 0, ele vai se aproximando do infinito, tá? Então, vocês estão vendo que a gente vai ver isso lá na frente, sobre limite. Os pontos que estão fora do domínio da minha função são pontos que levam a função para o infinito ou para 0. A gente vai ver lá na frente. Ok?
Então, no nosso caso aqui, olha só, alguns exemplos de sobrejetiva. Eu tenho uma função f dos reais nos reais. Domínio são os reais e mais são os reais. F de x igual a 2x mais 1. Ora, se o domínio é um real e a imagem são os reais, se eu colocar qualquer real aqui no f de x, a imagem vai ser qualquer real. Então, qualquer real e qualquer real, a imagem vai ser igual aos reais. Ela é sobrejetiva. Por quê? Não vai sobrar ninguém aqui no B. Certo? Não sobra ninguém. Lembrem, no A nunca pode sobrar, tá? No A nunca pode sobrar. No B pode. Se sobrar no B, você sabe que pode ser talvez injetora, tá? Sobrejetora, com certeza não. Aqui um outro exemplo, gente. Um G, tá? O G é uma função g de x igual a x. O domínio, pessoal, é o intervalo entre 1 e 2. 1 e 2. São todos esses números reais aqui, entre 1 e 2. E a imagem são os reais. G de x igual a x. Então, x pode ser 1. G de 1 vai dar 1. X pode ser 2. G de 2 vai dar 2. X pode ser 1.3. G de 1.3 vai dar 1.3. Olha, por que ela não é sobrejetiva? Porque eu não consigo satisfazer o fato de não sobrar ninguém em B. Reparem, usando o diagrama de Venn, olha o que acontece. O meu domínio é qualquer número entre 1 e 2, número real. Então, vou botar aqui 1, 2, vou botar aqui 1.2, 1.3. Todos vão sair certos. Todos vão sair certos. Só que por que ele não é sobrejetivo, né? Porque a minha imagem só vai dar esses elementos. 1, 1.2, 1.3. Ele nunca vai dar 9. Nunca vai dar 9. Porque para dar 9, eu precisaria do G de x igual a 9. E eu não tenho aqui 9. Tá certo? Então ela não é sobrejetiva. Agora, o caso da injetiva, né? Ela é injetiva se para todo, né? Aqui, esse A ao contrário significa para todo, ou para qualquer. Se para qualquer x1, x2, com x1 pertencente a A, e x1 diferente de x2, o f de x1 tem que ser diferente do f de x2. Então, olha só. O f de 1 deu o número 4. O f de 2 deu o número 5. Aqui não é satisfeito. Ó. O f de 2 deu o número 5. E o f de 3 também deu o número 5. Ou seja, o f de x1 não deu diferente do f de x2. O f de 2 deu 5 e o f de 3 deu 5. F de x1 deu igual a f de x2, que foi 5. Então, ele não é injetivo. Ele é, portanto, ele não é sobrejetivo. Ele é, portanto, injetivo. Ou seja, gente, elementos distintos têm imagens distintas. Tá bom? Então, isso é muito importante aqui. Eu vou dar até um zoom para vocês. Novamente, para ser função, não sobra ninguém em A e só sai uma flecha de cada elemento de A. Sempre, sempre. Se for injetivo, quem leva a flechada só leva uma. Se for sobrejetivo, não sobra ninguém em B. Quem leva a flechada pode levar uma ou duas, tá? Agora, quando é injetivo e sobrejetivo, ou seja, se quem leva a flechada só leva uma e não sobra ninguém em B, ele também é chamado de bijetora, ou bijetivo. Tá bom? Aqui, ó, exemplos, mais exemplos. Uma função definida dos domínios com reais e imagens com reais. 2x mais 1. Por que é injetiva? Ora, pega um x1, vai dar 2x1 mais 1. Pega um x2, vai dar 2x2 mais 1. Claro que o x1 é diferente de x2. Agora pega aí, ó, uma outra função, h de r em r. h de x igual a x ao quadrado. Olha só. Pega um ponto aí. Vamos lá. Vamos pegar x1 igual a 1. Então, 1 ao quadrado, quanto é que dá? 1. Vamos pegar outro ponto, menos 1. Menos 1 é diferente de 1. Então, ó, x1 diferente de x2. Só que f de x1, que deu 1,
é diferente, não, no caso aqui deu igual ao f de x2, que é menos 1. 1 igual a 1. Se f de x1 é igual ao f de x2, não é injetivo, pessoal. Olha lá, menos 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Tá bom? Então, no caso aqui, x ao quadrado, ele não é injetivo. Ficou claro? No tópico C, uma função sobrejetiva é injetiva e chamada bijetora. Então, todo elemento de B chega a apenas uma flecha de F. Aqui, para fixar, né, a denominação de domínios e contradomínios, o contradomínio são os elementos do conjunto de chegada, e a imagem são os elementos do conjunto de chegada que estão relacionados com os elementos do conjunto da partida. Professor, o que é isso? Olha só. A imagem dessa função aqui, a imagem desse caso, é o 4 e o 5. O domínio é o 1 e o 2. O contradomínio é o 3, o 4 e o 5. Tá bom? O contradomínio é tudo. Elementos do conjunto de chegada. Então, quais são os elementos do conjunto de chegada aqui? 4, 5 e 6. Só que quem se relaciona aos conjuntos da partida? 4 e o 5. Então, 4 e o 5 é a imagem. 4, 5 e 6, contradomínio. 1, 2, 3 é o domínio. Tá bom? Aqui na nossa disciplina só vai nos importar domínio e imagem, tá, gente? Deixa eu beber uma água aqui. Então, ó, domínio de uma função são os elementos que compõem o conjunto da partida. Contradomínio, os elementos do conjunto de chegada. Imagem são os elementos da chegada que estão relacionados com os elementos da partida. No caso, a relação é por meio da função. Ok? Então, aqui, quem é o nosso domínio? Menos 1, 1, 4, 6 e 7. Quem é o nosso contradomínio? Menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quem é a nossa imagem? 1, 2, 3, 5 e 6. Ficou claro? Vamos lá, esse diagrama de Venn, tá, pessoal? Essas bolinhas eu não falei, mas se chama diagrama de Venn. Foi um matemático que esboçou a teoria de conjuntos por meio desses círculos, né? Que nós conhecemos como diagramas. Beleza? Nesse nosso caso aqui, Camila e Carlos Henrique, ajuda a gente aí. Esse caso aqui a gente teria um exemplo de função injetora ou sobrejetora? Ajuda eles aí, Breno. Breno, Camila, Acho que Carlos. injetora, né? Isso aí, Carlos. É uma função injetora, né? Porque quem levou flechada só levou uma flechada. E, além disso, né? Para ser sobrejetora, não poderia sobrar ninguém. Está sobrando. Então, no caso, seria injetora mesmo. Isso aí. Muito obrigado. Olha lá, a Ellen está falando para a gente que o domínio é sempre todo o conjunto de partida, para ser uma função no caso. Exatamente, Ellen. Isso aí. O domínio, no caso aqui, Ellen, é menos 1, 1, 4, 6 e 7. Olha lá. Chamado domínio. B é o contradomínio. Geralmente utilizamos a letra F para representar uma função. O domínio A e B são conjuntos de números reais, né? O nosso cálculo aqui dessa disciplina diferencial é sempre um cálculo de números reais. A gente não vai trabalhar de cálculo complexo. E existe somente um número no contradomínio associado a cada número do domínio. O valor que a função associa ao número x, pertencente ao domínio, é representado por f de x. Sendo que f de x geralmente é uma expressão matemática. Então, f de x é igual a x ao quadrado mais 4. É porque até então, né, aqui, gente, poderia ser um conjunto de maçãs. Maçãs boas e ruins. E o B seria o conjunto de compradores. No nosso caso, né, vão ser conjuntos matemáticos. Então, trabalharemos sempre com números, né, de um lado e números do outro. Agora não vai ter mais o caso de aparecer aqui cores, né? E aqui, cores primárias. Acabou esse passo aí. Agora trabalharemos somente com números. F de x igual a x ao quadrado mais 4. Olha aí, gente. O conjunto imagem f de x é um x pertencente ao A. Como eu já falei, ó.
O 1 está relacionado com 2, o 2 com 4, o 3 com 6, o 5 com 10 e o 4 com 8. Então, domínio 1, 2, 3, 4 e 5. Contra-domínio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quem é a nossa imagem? 2, 4, 6, 10 e 8. Por quê? Porque é um f de x, onde x pertence a A. É um f de 1, onde 1 pertence ao A, que aqui deu 2. Aqui, ó, é o f de 2, onde 2 pertence ao A. É um f de 3, onde... É um f de 3, né? Isso, onde o 3 pertence ao A. O 10 é o f de 5. E o 8 é o f do número 4. Tá bom? Isso, então, acho que ficou bem claro o que é domínio e imagem. Aqui, no caso, novamente, gente, é uma função injetiva, né? Injetora. Quem leva uma flecha só leva uma flechada. Vamos lá. Representar uma função, sempre que possível, devemos apresentar o seu domínio, contra-domínio e lei de formação, tá? Podemos explicitar formalmente a função do salário de um funcionário. Como que a gente pode explicitar isso? O domínio. Se é salário, gente, salário, alguém pode receber menos R$100? Não, né? Alguém pode receber menos R$pi? Não pode. Então, o domínio, o que eu posso pagar para um funcionário? É qualquer número real, né? Positivo, não negativo. É qualquer número real, não negativo. E de preferência, claro, né, não nulo, porque ninguém quer ganhar R$0 de salário. Então, é qualquer número não negativo. Qual vai ser a nossa imagem, pessoal? A nossa imagem são os reais, né? A nossa imagem pode ser um número positivo ou negativo também. Aí, dando um exemplo, né? Ó, f de x é igual a um x nos reais não negativos e a nossa imagem seria 800 mais 5x. Então, neste caso, temos que o domínio aí, ó, são os reais não negativos e a imagem vai ser um y pertencente aos reais, tal que y é maior ou igual do que 800. Tá certo? Reparem o seguinte, se o x são os reais não negativos, então ele pode ser, reparem, não negativos, então pode ser 0, porque o 0 ele é não negativo e não positivo, pode ser qualquer número para cá, né, até o infinito, incluindo 0. Pontinho fechado aqui, incluindo 0. Então, quando x for 0, 5 vezes 0, 0, mais 800, 800. Quando x for 1, 5 vezes 1, 5, mais 800, 805. Então, a nossa imagem é o quê? Maior ou igual do que 800. Tá certo? Isso significa o quê? Que o cara trabalhando bem ou mal, né? Trabalhando sim ou não, ele vai ganhar no mínimo 800 unidades monetárias aqui de dinheiro. Tá bom? O domínio é o conjunto de todos os números para os quais f pode ser definido como número real. Esse é chamado de também domínio natural. Para determinar o domínio natural, nós precisamos excluir, né, números que resultem em uma divisão por 0 e qualquer raiz de um número negativo. Então, quando eu falei lá com a Carla e com a Wandria, será que aqui o domínio pode ser x igual a 0? Elas falaram muito bem. Não, professor, x diferente de 0. Né? Porque, ó, eu tenho que excluir qualquer divisão por 0. Da mesma forma, ó, se, por exemplo, aqui fosse 9 sobre x mais 3. Se eu tivesse uma função desse tipo, né? 9 sobre x mais 3. Aí eu pergunto para a Giovana Bartel. Giovana e Yara Cecília, aqui no caso, o domínio continua sendo x diferente de 0? O que vocês acham? Não, professor. Isso aí, mudou, né? Mudou porque agora o x tem que ser diferente de 3. Né? Aqui agora o 3, o menos x diferente de menos 3. O menos 3 agora é que vai dar o problema. Então, nesse caso, o meu domínio é um x pertencente aos reais, tal que x tem que ser diferente de menos 3. E aqui o segundo caso, qualquer raiz de um número negativo. Então, se eu tenho uma função y igual a f de x, que é igual a raiz quadrada de x mais 3, qual é o domínio daqui, gente?
x mais 3 tem que ser maior ou igual a zero. X tem que ser maior ou igual a menos 3. Então, só posso colocar números, né, acima, ou seja, maiores ou igual do que menos 3. Ou seja, menos 3, todos os números reais entre menos 3 e menos 2. Depois eu posso botar o menos 2, posso colocar o zero, tá? E aí você vai satisfazer a condição dos domínios. E a imagem? Alguém pode me falar qual seria a imagem dessa última função aqui? Sabendo que o meu domínio é x maior ou igual a menos 3. Eu acho que todos os reais com y diferente de menos 3. Não, mentira. Isso, ó, são todos os reais, certo? Não negativos. O quê? Pode inclusive ser zero, né? Se o x for igual a menos 3 mais 3, zero. E zero existe raiz quadrada de zero, que é o próprio zero. Então aqui está a nossa imagem. Tá bom? Isso aí, Carla, mandou bem. Aí, ó. Determinar o domínio e o contradomínio da função a seguir. Para determinar o domínio, devemos excluir a possibilidade da divisão por zero. Então, x tem que ser diferente de 3. Então, o domínio, todos os conjuntos, diferente de 3. E o contradomínio, pessoal? Como é que a gente faz o contradomínio? O contradomínio é o seguinte. Você iguala a função y, ou seja, f de x igual a y. Professor, não entendi não. F de x igual a y. Como é que a gente faz isso? Não é f de x igual a y? Então é y igual a 1 sobre x menos 3. Então a gente tem x vezes y menos 3 vezes y igual a 1. Então temos x vezes y igual a 1 mais 3 vezes y. X é igual a 1 sobre y mais 3. Então, o contradomínio é o x igual a 3 mais 1 sobre y. Neste caso, ó, para que x seja um número válido, y não pode ser igual a zero, né? Porque senão não existe divisão por zero. O contradomínio de f é o conjunto de todos os y, exceto o zero. Tá bom? Geralmente, pessoal, para achar o contradomínio é mais chatinho, porque você vai ter uma função y igual a alguma coisa, e aí o contradomínio é quando você coloca o x em função de y. Mas não é sempre que você vai conseguir fazer isso, tá? A gente vai ver que tem funções que, implícitas, você não consegue separar o x do y. Né? Isso aqui se chama uma função explícita. Você coloca y de um lado e x do outro. Mas na maioria dos casos não é possível fazer isso. Nesse caso aqui básico, né, foi tranquilo. A gente colocou x de um lado e viu aqui, ó, o y tem que ser diferente de zero, né, para que x possa existir. Aí vamos à relação funcional, que é representada como y igual a f de x. São duas variáveis, y determina o valor de x, y é dependente, x é independente, como a gente já falou, y igual a x ao quadrado mais 4. E para construir o gráfico, né, a gente precisa utilizar o par ordenado. Eu repito, né, o ponto no gráfico do par ordenado tem que ser um par, gente, x e y. Na prova, não adianta falar que esse ponto aqui, ó, x igual a 2. Se não falar o valor do y, não ganha o ponto, porque está incompleto. Um ponto tem que ser um par ordenado de x e de y. Esse também é o processo para descobrir função inversa, Luísa. Isso aí, Luísa. Esse é o processo para descobrir função inversa. Aí a gente troca o x pelo y, né? Para descobrir função inversa, a gente faz lá y igual a... Como é que era lá? 1 sobre x menos 3. 1 sobre x menos 3. Na função inversa, Luiz, olha só, a gente faz x é igual a 1 sobre y menos 3, tá? Isso aqui que é a função inversa, Luísa, tá vendo? No procedimento para fazer a função inversa, trocamos o x pelo y. No contradomínio, tá? A gente iguala a função a y, ou seja, f de x igual a y. Y igual a 1 sobre x menos 3. É diferente, tá, Luísa? Aqui você explicita o x em função de y para o contradomínio.
No caso que você falou da função inversa, a gente troca o y por x. O x por y. Tá? É uma diferença sutil aí, mas sim, se a Luísa falou pra gente que f de x, que é igual a y, que é igual a 1 sobre x menos 3, então, segundo a nossa regrinha da função inversa, a função inversa de x vai ser igual a 1 sobre y menos 3. No caso aqui, função inversa de y, né? Beleza, Luísa? A Joyce falou para a gente o seguinte, professor, tem como pegar outro exemplo sobre o contradomínio, mas com mais função com um radical. Vamos ver então aqui, Joyce. Vou pegar aqui então, aqui que já espaço mais em branco. Y é igual a um f de x. Isso aqui também tem que ficar claro, tá, gente? Por que y é igual a f de x? Porque y é uma variável dependente. Então, ela é uma função que depende de x. E x é algo independente, tá? Por isso que nós temos y igual a um f de x. Aí, ó, a Joyce falou com a gente o seguinte, com um radical. Então, Joyce, olha só, a gente pode colocar aqui, ó, x mais 2. Aí o contradomínio. Então, como é que eu faço contradomínio? Eu tenho que fazer o x igual a alguma coisa. Então, Joyce, nesse caso, a gente pode fazer y ao quadrado é igual a x mais 2, tá? Eu elevei ao quadrado aqui, Joyce, e elevei ao quadrado aqui, para tirar a raiz. E aí eu cortei com esse, ficou y ao quadrado igual a x mais 2. Então, x é igual a y ao quadrado menos 2. Tá bom? E aí, no nosso caso, Joyce, qual é o nosso contradomínio? Olha, o y pode ser qualquer coisa, né? Olha só, o y ele pode ser maior do que zero e, inclusive, igual a zero. 0 ao quadrado, 0, menos 2, menos 2. Menos 1 ao quadrado, 1, menos 2 vai dar menos 1. Então, o y ele também pode ser menor do que zero. Aí a conclusão, no nosso caso, Joyce, é que o nosso contradomínio é o y pertencente aos reais. Entendeu, Joyce? Ficou claro essa parte? Entendi. Obrigada. Beleza, tranquilo. A Raquel perguntou pra gente, pessoal, a gente usa função inversa para quê exatamente? Raquel, quando é que a gente usa a função inversa, né? No nosso mundo real. A gente tem o seguinte, Raquel. Um gráfico Y, vamos botar aqui concentração, ppm, pelo tempo, né? Aqui ó, a gente usa a função inversa quando a gente perde um dos eixos. Vamos supor que você fez lá as anotações, né? E eu não sei, ó, eu não sei se aqui era 1 segundo, eu não sei se aqui era 1 hora, eu não sei se aqui também era 2 horas. Eu perdi esse dado aqui, ó. Sei lá o que é isso. Deixei cair café, estava tomando lá um café e sujou tudo aqui, perdi. Quando eu tenho isso aqui de forma perdida, né? Eu teria um y igual a um, vamos supor que seja linear, x mais b. Só que eu não tenho mais, quanto é que vale x? Sei lá, perdi. Não tenho esse conhecimento. Na função inversa, você não troca o y por x, então ficaria x é igual a um ay mais b. Você consegue fazer um outro gráfico, quem que perguntou? Raquel. Você consegue fazer um outro gráfico, Raquel, sabendo somente o outro eixo, tá bom? Você rotaciona o seu gráfico, sabendo que agora a variável que era independente, mas que você perdeu, agora é a sua variável dependente. Isso que significa transformar o x por y. É uma das aplicações, Raquel. Entendi, obrigada. Beleza. Então aí, repito, né? Para o ordenado tem que ter x e y.
O eixo x é chamado de abscissa e o eixo y é chamado de ordenada. As coordenadas de um plano cartesiano eles são referenciadas por duas retas perpendiculares, x e y, né? Elas se encontram no ponto 0, 0. Aqui tem uma parte muito legal, né, para falar para os senhores. Por que o Descartes fez, né, essas duas retas perpendiculares, x e y? Por que ele não chegou e fez uma reta assim, né? O x aqui e o y aqui assim, um ângulo de 45 graus. Por que tem que ser 90 graus? É justamente por causa da nossa geometria euclidiana, né, gente? Com esse ângulo de 90 graus aqui, a gente consegue representar todos os números reais, inclusive os imaginários, né? Se eu fizesse isso aqui, já não seria capaz. A gente ficaria limitado. Apesar que em algumas aplicações da matemática, a gente não consegue, de forma prática, resolver as questões usando isso aqui. Eixos cartesianos. Nós temos que mudar de coordenadas. Por exemplo, um exemplo aqui bem clássico. Vamos supor que eu queira modelar um cilindro, né? O cilindro ele não é quadrado, ele é todo redondo, circular, né? Ele tem um círculo em cima, um círculo embaixo, e tem essa seção aqui circular. Para modelar o cilindro, gente, ou um fenômeno que ocorre dentro do cilindro, o enchimento de um cilindro, um vazamento de um cilindro, enfim, a queima de um cilindro, a explosão de um cilindro, é muito difícil, porque tridimensionalmente, ó, deixa eu ver se eu consigo botar um slide em branco aqui. Tridimensionalmente, já fica complicado. Seria x, y e z. Então, a gente teria aqui a parte de cima, a parte de baixo, a parte de baixo. Já fica bem mais complicado. Por quê? Para determinar esse ponto daqui, né, que já não está mais no plano ali, está no espaço tridimensional, fica muito difícil de desenhar vetores, né? Os vetores já vêm para frente e você já tem que ter uma visão mais espacial. Ó. Esse vetor aqui ele já está na diagonal entre o x e o y. Ele não está como parece assim, né? X e y. Ele não está assim, ele já está no espaço. E aí a gente muda, para facilitar isso, a gente muda o plano cartesiano. A gente não mais coloca o vetor que está aqui espacial, o vetor D, como um vetor que depende de x e y. A gente usa coordenadas esféricas, coordenadas polares, coordenadas cilíndricas, que é o cálculo vetorial. Isso tudo, professor, serve para quê? Para transformar alguma coisa que está torta, curva, difícil, em algo reto, né? Então, a coordenada cilíndrica, polar, esférica, enfim, tem infinitos tipos de coordenadas para cada aplicação, é justamente para você transformar, né, um espaço difícil, um espaço redondo, circular, elíptico, em um espaço quadrado, reto, para que seja fácil de fazer as contas. Então, só para constar para vocês que o mundo não é só plano cartesiano, existem outros planos também que são muito utilizados em outras aplicações aí. Só para que os senhores saibam da existência, né? E aqui todo mundo sabe, o plano cartesiano a gente escreve dessa forma, coloca primeiro a abscissa, né? 2, depois o ponto 1, sem nenhum problema. O ponto menos 1 e 2, então vamos lá, menos 1 e 2 está aqui. Ponto 0 e 4, x igual a 0. Você vai sempre primeiro pelo x, depois o 4 ele está aqui. X igual a menos 2, então está aqui 0. X igual a 1, y igual a menos 2 está aqui. Isso aqui acho que ninguém tem dificuldade. Muitas pessoas às vezes tremem aqui, né? Nesses dois casos, 0 e 4 e menos 2, 0. Que o pessoal, 0 é o x ou y? Faz sempre pelo x, pessoal. X é igual a 0. Então, você bota o teu lápis aqui, 0. Eu vim. X é igual a 0. Y é igual a 4. Então, eu subo. Aí, você não vai marcar o ponto aqui. Você não subiu, então você vai marcar o ponto aqui, tá? Algumas pessoas marcam aqui, mas não. Aqui, menos 2, 0. X é igual a menos 2. Vai até o menos 2. Agora vai para o y igual a 0. Eu subo ou desço? Não, eu fico aqui. Y igual a 0. Então, o ponto é esse. Muita gente também marca aqui. Então, não confundam.
percorram um lápis aí no gráfico para não ter esse problema. Aí, ó, o nosso exemplo lá inicial, as representações gráficas agora. A lei que associa o salário mensal de um funcionário em função das horas, 800 mais 5x. Professor, eu me esqueci, como é que eu faço esses gráficos aí? Vamos lá. Quando é linear, pessoal, y igual a x mais b, é muito tranquilo, né? Aquela regrinha. Eu faço primeiro, ó, f de 0. F de 0 é 800 mais 5 vezes 0. Isso dá 800. Então, f de 0 é quando x é igual a 0. Então, eu venho com um lápis, parei aqui. Quando x é igual a 0, quanto deu y? 800. Então, o gráfico já parte daqui. Já sei que vai partir aqui. Como o a é positivo, o a não é 5, o a é positivo, então a função ela é crescente, ela é assim. Então, eu sei que daqui ele vai para lá. Professor, como é que eu faço para saber aonde ele encosta aqui? Porque ele vai encostar lá no negativo, ó. Ele vai encostar aqui no meu x. Como é que eu faço isso? Olha, quando o y for igual a 0. Então, você faz y é igual a um f de x, que é igual a 0, que é igual a 800 mais 5x. Então, 5x é igual a menos 800. O x vai ser igual a menos 800 sobre 5. Então, no menos 800 sobre 5, que está aqui do lado esquerdo, vai ser o ponto onde eu vou tocar aqui, esse gráfico vai interceptar esse ponto. Claro que não desenhou porque x negativo não me importa, né? Não existe tempo negativo. Então, essa é a forma de fazer a interseção com os eixos. Sempre, pessoal, inclusive lá na frente do nosso curso, quando as funções ficarem complicadas, primeira parte, né, primeiro passo para vocês esboçar o gráfico é o seguinte: achar as interseções com os eixos. E, professor, como é que eu acho as interseções com os eixos? Você faz x igual a 0, depois você faz y igual a 0. Não confundam o x igual a 0 com o y igual a 0. Isso é importante. Tá? Por favor. Aqui um segundo exemplo. Ó. A população em milhares de pessoas varia em função do tempo, através da lei. Né? Aqui uma lei exponencial. Novamente, como é que eu sei quando ela parte do zero? Eu faço t igual a 0. Então, n de 0 é 120 vezes 1,02 elevado a 2 vezes 0. Pessoal, 2 vezes 0, 0. Qualquer número diferente de 0 elevado a 0 vai dar 1. 120 vezes 1, 120. Então, eu sei que no 0, ele parte de 120. Como é 2t, é algo positivo, então ele é crescente exponencialmente. Olha lá. Tá bom? Professor, e agora? Ele não vai tocar no y? Vai tocar no y. Como é que eu faço? 0 igual a 120 vezes 1,02 elevado a 2t. Tá? E aí, ó, quando é que isso vai dar 0, pessoal? Será que isso vai dar 0 em algum momento? Só quando o t for negativo, né? Aí vocês podem ver também. Beleza? Mais um, espaço percorrido em metros por uma pedra que foi atirada para cima ao longo do tempo. O pessoal confunde, né? Isso aqui não é o percurso da pedra, né? É o espaço percorrido. Ela varia de acordo com essa lei, né? Menos meio de t ao quadrado mais 5t. Aqui a gente já tem uma função parabólica, né? Ela tem um ponto de máximo, olha só. O ponto de máximo está aqui entre 4 e 6, né? A gente vai ver que uma das ferramentas do cálculo é determinar esse ponto de máximo, que muitos aqui já sabem, né? Y do vértice, né, professor? Que é o menos delta sobre 4a. E o x do vértice, né? Que é o menos b sobre 2a. A gente sabe aqui o ponto de máximo. Tá bom? Mas a gente vai ver pelo cálculo como é que chegou nessa expressão, que na escola e no ensino médio só vocês engoliram isso aí e acreditaram que é verdade. Mas a gente vê como é que chega. Tá? Então a gente encerra aqui a nossa aula de hoje, às 3h01. Na aula de sexta, né, nós continuaremos falando sobre funções do tipo crescente e decrescente, definidas por partes, limitadas, compostas, e falaremos sobre o estudo do sinal, né, além do gráfico, continuando ao gráfico, esboçando o gráfico das funções. Tá bom, gente? Ficou alguma dúvida nessa parte? Não, tranquilo. Tranquilo. Não. Até agora tá beleza, né?
A Leslane, Leslane quer falar com a gente. Fala aí, Leslane. Ela levantou a mão. Eu apertei sem querer, professor, desculpa. Ah, beleza, Leslane, tranquilo. Então é isso aí. Sexta-feira, então, nos encontramos, pessoal. Podem entrar em contato comigo se for necessário. Fiquem à vontade, se quiser tirar alguma dúvida, tá bom? Muito obrigado pela presença. Valeu. Obrigada, professor. Valeu, Obrigada. professor. Obrigada. Obrigado.